Dona Virgínia e seu Humberto, podem nos dizer qual a importância que o Ministério Mudança de Vida tem na vida de vocês? Olha, já tem 20 anos que eu sirvo ao Senhor e eu fui para Jesus, eu tinha 19 anos, né? Fui por conta de um erro médico e conheci o Senhor nessa igreja. O Senhor abriu uma porta de uma igreja para mim, muito pequenininha, e eu fui, né? Entrei ali com o meu filho bem pequenininho e fiquei ali durante 19 anos. 19 anos servindo ao Senhor nesse ministério, que foi um ministério que me acolheu, né? Me abraçou. Naquele momento supriu, né, as minhas necessidades espirituais e físicas e em todas as áreas, né? O Senhor Jesus, ele me cobriu, ele me abençoou. E foi um processo muito longo, né? Passei por muitas coisas, mas ali a gente pôde ver a bênção do Senhor, né? Eu comecei a ver a bênção do Senhor na minha casa. O meu esposo não era convertido e eu muito nova, né? 19 anos, buscando ao Senhor, mas perseverei, continuei testemunhando na minha casa. E aí o meu esposo depois se converteu, depois de 5 anos, e nós ficamos ali. E eu fiquei plantada nesse ministério durante 19 anos. E quando foi março, abril de 2018, nós já ouvíamos as pregações da bispa, né? Pela internet, pela TV. E eram pregações que impactavam muito a nossa vida, embora eu já estava nesse ministério, frutificando lá, sendo bênção lá, fiel, né, a esse ministério. A palavra impactava muito as nossas vidas, né? Tanto a minha quanto a do meu esposo. E eu já estava me sentindo um pouco travada, incomodada. Não sabia exatamente o que estava acontecendo na minha vida espiritual, por que eu estava me sentindo daquela maneira. E toda vez que eu ouvia a palavra que a bispa pregava pela internet, aquilo me impactava e eu via que tinha algo diferente, né, naquela mulher. Eu falava, meu Deus, tem uma unção diferente aí. E a palavra do Senhor entrando no meu coração. Bom, enfim, março, abril de 2018, numa noite, o Senhor falou forte no meu coração, dizendo para mim, findou o seu tempo aí nesse ministério. Eu tenho algo mais profundo. E aí, para não ficar naquilo, eu achando que era eu mesma, que não estava me sentindo bem, queria sair daquele lugar. E eu falei, Senhor, eu não posso sair, eu não tenho para onde ir. Eu não posso sair da tua presença sem saber para onde eu vou. E o Senhor falando forte comigo, é tempo de sair. E aí foi quando a gente recebeu, estava eu e meu esposo já deitados, numa quinta-feira à noite de um feriado. Nós abrimos lá o link, veio o link, né, da palavra. Estava escrita no canal da bispa e veio um link de uma palavra dizendo que... E aí confirmando tudo que Deus já havia falado no meu coração. Que o meu tempo ali havia findado. E ali, naquelas palavras dela, direcionadas com certeza pelo Espírito Santo, veio muitas respostas, sabe? Respostas de muitos anos. O porquê que eu estava me sentindo daquela maneira, naquele lugar. E aí a ficha caiu, né? Então, naquele momento, a gente pôde entender que era o Senhor mesmo falando conosco. E através da vida dela, o Senhor veio nos dar uma confirmação. E aí eu e meu esposo, nós ficamos ali durante a noite toda falando com Deus, lendo a palavra, buscando a Deus e pedindo direção de como nós íamos fazer aquilo, né? Porque, enfim, era 19 anos no ministério, frutificando, sendo bênção, né? Mas aí nós tomamos essa decisão e a vida do cristão é essa, né? Tomar decisões. Nós não podemos nos omitir e fingir que nada está acontecendo e continuar ali, mas aquilo veio forte, aquela palavra da bispa veio forte e nós tomamos a decisão. E aí, tomada a decisão, já no fim de semana seguinte, nós fomos falar com o meu pastor. Ele ficou muito surpreso, porque estávamos ali frutificando, atuantes na obra, né? E
e temos até hoje muito respeito por ele. Considero o meu pastor, né, o meu antigo pastor e a minha pastora como pais, pessoas que nos acolheram, e por ter muita gratidão nós tivemos, né, todo esse respeito de falar com ele, de explicar, olha, o Senhor falou conosco. Ele ficou surpreso, né? Mas poxa, vocês vão para onde? Nós não sabíamos para onde a gente ia, que Deus falou, sai e eu vou mostrar. E aí nesse momento o meu pastor ele pôde, eu tenho certeza que o Espírito Santo nos conduziu, porque tudo que é de Deus flui, e aquilo fluiu assim debaixo da bênção de Deus. Nosso pastor, ele, sabe, nos abençoou, nos despedimos da nossa igreja assim, com honra. Ele nos honrou, nós o honramos também, porque depois nós fomos descobrindo isso, né, nas palavras, nas pregações da bispa, que isso é muito importante, da maneira como a gente entra num lugar, a maneira como a gente sai dele, e saímos dali com a porta aberta, sabe? Ele nos abençoou, profetizou bênção sobre as nossas vidas, e foi até difícil porque o apego com as pessoas, né, mas a gente entendeu que Deus tinha águas profundas para nos levar, e não sabíamos de fato para onde íamos. E aí cumprimos ali com mais uns dias que ele pediu, e enfim, como eu já ouvia as pregações da bispa, eu resolvi vir conhecer pessoalmente. Falei para meu esposo, vamos lá, né, conhecer o ministério. Nós nunca fomos lá, só ouvimos as pregações, já há um ano ouvindo as pregações, nunca tinha vindo aqui pessoalmente. E aí, de fato, nós não sabíamos para onde íamos. Mas quando nós entramos aqui, já desde o estacionamento, nós fomos assim acolhidos por pessoas ali que realmente assim nos abraçaram e nos deram palavras que nos confortaram naquele momento, nos acolheram. E, sabe, desde quem fica na porta, no estacionamento, todas as pessoas que trabalham nesse ministério, isso tem me impactado. Já vai fazer um ano que eu estou aqui, e em todo momento eu sou impactada, como esse povo é diferente, né? E quando a gente veio aqui, na primeira vez já fui impactada com a palavra, e eu falo assim que desde então eu fui remexida de dentro para fora, de fora para dentro, muitas vezes, e tenho sido até hoje. Tenho crescido muito, não só eu, mas o meu esposo, os meus filhos. Espiritualmente nós temos crescido muito. Estamos sofrendo esse processo de metanoia, porque é fundamental. E isso, 19 anos servindo ao Senhor, tínhamos ali as armas todas nas mãos, que é a palavra de Deus, e não sabia como usá-la. E isso a gente tem aprendido aqui, a como usar a maior arma, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Isso tem impactado, isso tem feito a diferença, isso tem mudado o meu comportamento, né? Como cristã, viver uma vida em Cristo atuante, sabe? Uma fé viva, porque eu descobri aqui no ministério que eu tinha uma fé emocional. Eu só acreditava quando eu sentia, e eu descobri aqui, né? Através das palavras, da unção que vem daquele altar, que a gente tem que fazer de propósito, a gente tem que crer, a gente tem que atuar a palavra de Deus nas nossas vidas, e é o que tem acontecido na minha casa, na minha vida, e assim, é só coisas maravilhosas que eu posso dizer aqui. Eu tenho sido impactada a cada dia que eu entro aqui, que eu ouço a palavra, eu tenho sido impactada pela palavra que vem do altar, e a gente sabe que agora a gente entende que nós fizemos a coisa certa, né? Nós saímos de um lugar, mas para ir para lugares mais profundos com Deus. E isso tem acontecido na nossa vida. O Senhor viu mudanças na vida da sua esposa, e a partir deste momento o Senhor decidiu também segui-la, acompanhar ela na igreja. E tem havido assim uma mudança, uma transformação na vida do Senhor? Sim, totalmente. Totalmente. Pode-se dizer que da água para o vinho, literalmente. No passado, né, com a situação, como a maneira que minha família se converteu, começando com a minha esposa, meu filho pequeno, eu vi uma grande mudança dentro do meu lar. Eu era meio resistivo, né, por um monte de tranqueiras que não levaram a nada. E aí uma determinada madrugada que eu vi minha esposa orando por mim,
E eu ali deitado na cama, fingindo que estava dormindo, e minha esposa orando por mim, né? Eu senti algo diferente. Eu senti que realmente Deus estava mudando o meu lar. Foi na onde eu me lancei. Eu aceitei isso, passei a acompanhá-la, né? Fui me envolvendo com as coisas de Deus, tudo, e crescendo. Só que chegou um momento que existiu um término de um ciclo. E das experiências que eu tenho com Deus, Deus ele é detalhista. Ele cuida de todos os detalhes. Nós encerramos um ciclo de uma maneira assim, tranquila, honrosa, na bênção, né? Algo que assim, para mim poder estar vivendo uma plenitude hoje, eu, minha esposa, meus 2 filhos, vivendo uma plenitude hoje, sem nenhuma mácula. É algo assim, foi feito um término de um ciclo da melhor maneira possível, para poder se iniciar um ciclo, um novo ciclo, né? Preenchendo algumas lacunas da nossa vida, assim, existia sede por algumas coisas que hoje nós estamos sendo preenchidos. Esse lugar aqui é abençoado. Eu sinto uma reverência na palavra, a maneira que a palavra de Deus, porque tudo Deus fez pela palavra. E a maneira que a palavra de Deus é tratada, com uma autoridade, com uma reverência. E algo que, quando nós entramos aqui, já escutamos pela internet. Que mexeu, que foi assim, a palavra que nos chamou na madrugada, o Espírito Santo, utilizando aquela palavra da bispa, que ele usa a bispa, nos impactou a encerrarmos aquele ciclo naquele período, né? Sabíamos que tinha que ser encerrado, mas não sabíamos quando. Foi naquele período. E quando nós viemos para cá, aqui, pessoalmente, a reverência, aquilo, a palavra, da maneira que ela entra, ela cavuca, vai no seu íntimo e começa a preencher suas lacunas, nós entendemos o que é um manancial de água viva. Aquilo que vai preenchendo a tua sede, que vai te sustentando. E eu estou vendo assim, realmente, como o ministério fala muito dessa transformação. É como se eu tivesse um mapa, mas não sabia como utilizá-lo. Então essa mudança de mentalidade nos ensinou a estar utilizando esse mapa. Como se eu tivesse um barco com minha família dentro, né? Os ventos da vida vêm e eu não soubesse ajustar as velas do meu barco. Ora o vento me levava para lá, ora o vento me levava para cá, mesmo conhecendo a palavra. E aí, com essa nova direção, com esse novo sentido, essa nova mentalidade, essa nova postura mediante a palavra, nós estamos aprendendo a ajustar a vela do barco para poder levar a minha família a um porto seguro, né? Entregar a minha família nas mãos de Jesus, né? Levar eles a um porto seguro e os ventos, e até o vento contrário, você utilizar ele a seu favor. Porque às vezes um vento contrário te traz um crescimento. Ele te segura, porém não te tira da direção. Quando você sabe ajustar essas velas e utilizar esse mapa. Acontecido coisas maravilhosas aqui. Eu tinha um incômodo de uma dor na coluna, de uma dor nas costas, há muito tempo. Me incomodava muito. E às vezes tinha dia que eu preciso trabalhar, né, o provedor da casa, e eu ia até meio tortinho trabalhar, e teve aqui a bispa chamou para orar, uns 3 domingos atrás, para quem estava com alguma enfermidade, alguma dor, e eu me lancei lá na frente e recebi a oração. E aí essa dor sumiu, né? Me sinto curado, né? E isso é maravilhoso, você viver isso, você viver que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E em tantas coisas que têm acontecido dentro da minha casa, que às vezes vêm as setas, vêm as situações, né? Mas a gente aprendeu a exercer
a palavra de Deus, a colocar tudo aquilo em prática que Deus sempre fez, tem feito e fará, né, por intermédio de Jesus Cristo, né? Nós vivemos isso, colocamos essa situação quando vem a adversidade, a gente determinar e prosseguir, não aquela coisa que antigamente assim nos travava, nos criava uma situação de desespero. Hoje nós temos, você começa a ver que os seus passos são mais sólidos, são mais consistentes, a maneira que você reage a isso tudo, porque o próprio Jesus disse que teríamos aflições, mas venceríamos, e temos que crer nisso, né? Todas as aflições, todos passamos, mas a gente acaba vencendo, porque Ele venceu e nos deu isso, né? E às vezes a gente se perdia nisso. Então, você sabendo que você tem a palavra de Deus a seu favor, você tem, como a bispa disse, você tem a maior força do universo a seu favor, né? Coisa que às vezes você está tão focado e mergulhado na dificuldade, no problema, que você não enxerga que você tem Deus a seu favor, né? Abriu nossa visão. E abriu nossa visão. Nós vemos aqui que todos vocês têm uma excelência no que fazem, procuram fazer sempre o melhor, porque eu vejo que vocês fazem para Deus, né? Desde a bispa até todos os trabalhos, minha filha participa da escolinha, sempre está nos contando as coisas, né? O pessoal do estacionamento, o pessoal sempre dando um apoio maravilhoso. Você vê que é uma coisa que tem uma coesão, né? Desde o altar até as partes que vão se diversificando aqui nos setores da igreja. E existe toda uma situação de melhoria na maneira que eu e minha família estamos se comportando diante das situações. Isso tem sido tremendo. Meu filho, minha filha, minha esposa, eu me sinto um Josué, sabe? Eu e minha família servindo ao Senhor, literalmente assim, a gente participando do jejum, das campanhas, né? E colocando isso em prática no dia a dia, porque você vem aqui no domingo, na segunda já tem uma situação e você já vai ali mesmo colocando em prática, né? E vivendo isso, porque a palavra de Deus ela foi feita para ser vivida. Algo importante que o senhor me disse é que não tinha essa prática do jejum, de orar na madrugada, e que hoje vocês aprenderam aqui no ministério, e isso tem sido praticado na família de vocês. É verdade, mesmo jejuando, né, fazendo os jejuns que nós fazíamos, mas nós nunca nos lançamos assim como nós estamos nos lançando assim na presença de Deus. Então nós temos tido esse estímulo, né, aqui de, por exemplo, passar a noite do Ano Novo na igreja, né? Eu nunca fiz isso. Então, esse ano a gente fez. Então, nós estamos fazendo coisa que nunca fizemos para colher aquilo que a gente nunca colheu. Chegou aqui, mudou a mente, mudou a visão, a família está abençoada, o filho está sendo abençoado. O que vocês têm a dizer? O que o Ministério Mudança de Vida hoje representa para vocês, no dia de hoje? Olha, de fato, mudança de vida. Então, mudança de mente, mudança de comportamento. Então, tem sido realmente assim, se eu puder dizer isso, eu estou dizendo em todo tempo, por onde eu vou. Metanoia é o que tem acontecido na nossa vida, de fato. Felizes e abençoados? Sim. Muito felizes e Sim. muito abençoados. Muitos. E gratos Muito também. mesmo. E gratos. Porque não é só colher e experimentar, é compartilhar também, né? É semear. Todo fruto tem uma semente dentro, semear. E realmente é essa mudança de vida que nos está sendo projetada, a gente compartilhar com as pessoas e trazê-los ao ministério, né? E enxergar o ministério. Até compartilho palavra com o canal do YouTube com amigos, né?
e eles estão também sendo edificados. E a gente só tem a agradecer muito a Bispa, a todos vocês e principalmente a Deus, ao Senhor Jesus, porque a gente vê que tudo é direcionado por Ele. Existe todo um cuidado, todo um respaldo por Ele. Deus abençoe a família de vocês. Amém. Amém.